Olá, meus queridos, Lília Oliveira na área, mas agora aqui, ó, em Educação Avançada. Eu vou trabalhar a redação com vocês, redação voltada para o Enem. Vou mostrar o cronograma e aí, gente, eu quero que vocês venham estudar comigo. Aqui nós estamos trabalhando de modo minucioso cada tópico aí do seu edital para o Enem. Vamos lá? Dá uma olhadinha, confira comigo. Bom, então, a gente vai ver primeiramente nesse curso o quê? A gente vai entender o que é, de fato, competência e o que é habilidade. Eu quero que vocês observem que essa prova de redação ela vai ser corrigida com base em 5 competências. A gente vai entender o que cada uma delas representa, qual a importância de cada uma delas. Então, a gente vai separar o curso, dividir o curso por meio dessas competências, beleza? Bom, vou falar daqui a pouco um pouco sobre cada uma dessas competências. Por enquanto, por hora, a gente vai também falar sobre as habilidades. E o que seriam essas habilidades? Eu também trabalho habilidades em se tratando de redação. A gente vai ver que muitos são os tópicos em que, naquela parte em que a gente vai determinar as propostas para que vocês façam, não é? A gente, claro, vai trabalhar com pacotes de correção de redação, então, realmente isso é novo para vocês. A gente vai também colocar habilidades. Então, eu vou sugerir que vocês se orientem com base naquela habilidade que eu estou exigindo. Isso com base em cada proposta. Perfeito? Então, ao longo do curso, a gente vai tentando aperfeiçoar isso, eu vou dando dicas importantes e, é claro, trabalhando com temas atuais, temas que, normalmente, desde o finalzinho do ano passado, né, ano de 2014, a gente já vem com muita força, com muita evidência aí nas redes. Bom, depois a gente vai para a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Bom, pessoal, é claro que nesse edital não existe possibilidade de um outro tipo de texto, então a gente vai entender o que é tema, o que é tese, qual a importância de tópico frasal, porque o tópico frasal é exigido pelo edital, e aí a gente tem que compreender que, a partir do tópico frasal, eu também preciso de outras ideias, essas são conhecidas como ideias secundárias. A partir dessas ideias, eu também entendo que, dentre esse período que acompanha um outro período, eu preciso de conectivo, ligando essas ideias. Então, tudo isso a gente vai ver na estrutura dissertativa, argumentativa. Qual a importância dessa tese, onde ela aparece, não é? Quais são os efeitos desse texto, o que eu tenho que colocar, como eu posso me posicionar, de que forma eu posso me posicionar. Perfeito? Seguindo, agora, a gente vai ver minuciosamente, detalhadamente as competências. E na competência 1 eu vou falar sobre vícios de linguagem. Então eu vou mostrar o que é pertinente, o que não é, quais são os erros cometidos. Eu quero falar, sobretudo, de uso, né, de figuras de linguagem, se a gente pode, se não pode, se a linguagem deve ser mais objetiva, quais são os vícios, então neologismo, barbarismo, o que realmente é condenável na estrutura dissertativa. Bom, depois, a estrutura paragrafal, como eu falei agora há pouco. A gente vai entender o que de fato é tópico frasal, ideias secundárias e o que de fato a gente necessita para linkar esses períodos, essas ideias secundárias ao tópico frasal. Bom, depois, segundo o edital, eu tenho a competência 2. Na competência 2, eu vou trabalhar com argumentos. Bom, gente, existem várias formas de se argumentar um texto. Então, eu vou mostrar que se é de causa e consequência, se é de contra-argumentação, se é alusão histórica, citação teórica, enfim, quais desses métodos são mais eficientes para se provar uma tese, para se persuadir aquele que faz a leitura desse seu texto, o que é pertinente, o que não é. Então, a gente nota que esses textos normalmente são muito ruins e a gente realmente deve se preocupar bastante, porque a redação está sendo cobrada em demasia, não somente no Enem, gente, é para a vida toda. Escrever é um ato árduo que exige de nós prática constante, e é claro, isso é para a vida toda, beleza? Bom, seguindo, a gente vai entender também a questão do texto motivador. Senhores, eu tenho que considerar esse texto motivador, eu tenho que saber interpretá-lo, eu preciso entender o que de fato a banca quer de mim, eu tenho que ir além. Então, eu posso considerar o texto motivador? É claro, eu tenho que seguir essa ideia do texto motivador, eu não posso descartá-lo. Ora, não é por acaso, não é fruto do acaso, eu sempre falo isso ao meu aluno, e agora você, que está me conhecendo, vai saber também por que eu falo tanto isso. Bom, gente, não é por acaso. Se não é algo do acaso, eu tenho que considerar esse texto motivador. Só que
eu não posso copiar nada desse texto motivador. Eu tenho que saber parafrasear, reescrever, considerar o que é pertinente, o que é importante, o que é descartável, não é? E é claro, linkar com elementos fora. Eu não posso me pautar somente no texto motivador. Lília, o que você quer dizer com isso? Eu não posso ficar limitado a aquela informação do texto motivador. Eu tenho que ir além. Perfeito? Bom, isso é competência 2. Vamos seguir. Na competência 3 agora, senhores, o que nós temos aqui? Coerência textual. Eu vou mostrar a vocês o que é pressuposto, o que é subentendido, qual a importância desses elementos, ou seja, eu tenho que deixar tudo muito explícito. Quando eu trabalho com pressuposto e subentendido, eu tenho elementos implícitos. Isso, normalmente, traz um prejuízo. A banca não tem obrigação de saber ou tentar desvendar mistérios e incógnitas. Não, você tem que ser claro, absoluto, explícito naquilo que você está dizendo. Você tem que ser declarado. Não é? Então, realmente, o corretor ele não quer ficar perdendo tempo com subentendidos, pressupostos, não. Então, a gente vai direto ao ponto, a gente vai entender o que é isso. Depois, a gente vai trabalhar também na competência 3, métodos de raciocínio. Esses aqui são muito importantes, tá, senhores? Aqui nós vamos trabalhar com o método indutivo e dedutivo. Eu vou mostrar a vocês quais desses métodos são melhores, né, ou qual dentre os dois é melhor de ser usado. E é claro, nem sempre eu tenho domínio daquele assunto, daquele tema, da proposta de redação. E aí, o que eu faço? Bom, na verdade eu vou considerar o texto motivador, só que eu tenho um método a ser usado, uma estratégia argumentativa para tentar burlar. Vejam bem, não se perder entre as ideias, trazer prolixidade. O que é prolixidade mesmo? A questão de um parágrafo muito longo, sem pontuação, com problemas sérios, sintáticos, enfim, a gente vai ver isso também com muita calma depois. O que eu quero dizer? Esse método ele é muito eficaz, porque ele pode deixar esse seu parágrafo, esse seu argumento muito audacioso, muito generalizante, ao mesmo tempo pode ser preconceituoso, enfim, gente, é muito perigoso. Então eu tenho que ver de que forma eu me expresso, de que forma eu me coloco diante dessa minha argumentação. Seguindo, e algo que eu adoro na competência 3 é a questão das marcas de autoria. E aí, gente, é o que eu sempre falo aos meus alunos também. Falou em texto argumentativo, qualquer que seja ele, não só dissertação, nós temos por obrigação trabalhar com marcas de autoria. O que são essas marcas? Essas marcas são elementos linguísticos pertinentes, importantes, que acentuam ainda mais a minha tese. Então, quer dizer, eu tenho uma tese, desde a introdução eu já vou defender um ponto de vista e ao longo do texto eu vou desmembrando, destrinchando tudo isso. E aí eu tenho elementos linguísticos que vão me potencializar, né, que vão esclarecer de modo mais eficaz essa minha tese, essa minha teoria. Então, gente, essa aula realmente vai mudar a sua vida. Eu vejo e corrijo muitos textos hoje, eu fico maravilhada porque os alunos são, realmente, vocês são maravilhosos. Então, uma dica somente, vocês conseguem escrever textos maravilhosos. Então, é isso, né, que a gente deseja. Bom, seguindo, competência 4 agora. Na competência 4... nós vamos ver o encadeamento textual. Como eu vou linkar, então, um parágrafo ao outro, um período ao outro? A gente vai ver que neste certame está lá, né, no edital, que nós vamos encadear logicamente um texto não só por meio de processo gramatical. A princípio, sim. O que eu estou falando mesmo? Eu estou falando de coesão. Quando a gente fala de coesão, a gente tem que ter em mente que não é somente uma coesão sequencial, aquela que me traz sequência lógica exata do que está sendo falado. Sobretudo, eu preciso entender que eu tenho 3 processos a princípio de coesão. Quais são eles? Coesão referencial, recorrencial e sequencial. Guardem esses princípios, porque esses, como eu disse, estão no certame, no edital. Então, a banca vai entender lá na competência 4 que seu texto está bem escrito, sobretudo, se você souber arranjar linguisticamente esses elementos com base nesses 3 princípios. Beleza? E, por fim, agora, a competência 5. Na competência 5, a gente vai trabalhar a tão famosa intervenção. Intervenção obrigatória. Mas, senhores, quantas foram as redações em que os alunos, vocês, tantos outros, tiveram notas muito ruins com base nessa intervenção? Então, a gente vai entender
como trabalhar a intervenção, o que a banca exige desse candidato, o que a banca quer de nós, o que eu tenho que colocar. Porque, realmente, a gente, observando propostas anteriores, ou mesmo produzindo um texto, o que vem à nossa mente? Solução de um problema. Então, vou pegar uma proposta anterior, vou falar sobre a lei seca, não é? Que foi um tema pertinente aí, muito retratado, não é? Então, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Beleza. E aí? A solução para o problema? Muitos colocam legislação. Tudo é culpa do governo. Então, o governo deve fazer, o governo deve incentivar. Gente, intervenção assim é muito clichê. Eu tenho que ir além, eu tenho que pensar em possibilidade, eu tenho que pensar em uma vasta possibilidade. Não é? Eu tenho que pensar realmente de modo mais complexo. Beleza. Publicidade infantil, último tema, agora, de 2014. Quantos colocaram a mesma coisa? Pense um pouquinho, será que você não fez o mesmo? Quer dizer, de novo, intervenção com base em uma possibilidade do governo. O governo deve incentivar, deve criar leis específicas, legislação específica. E aí, se identificou? Pois é, um problema sério. E aí, gente, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Quando eu coloco elementos clichês, aqueles que normalmente muitos colocam, essa minha redação, ela tem uma nota muito baixa, sobretudo na parte de argumentação. Então, a gente vai trabalhar isso de modo muito abrangente, muito específico, e eu quero que vocês venham estudar conosco, comprem um curso, porque nós teremos aí todas essas possibilidades, tá? O curso foi bem dividido, e é claro, vocês terão correções. Então, a gente vai propor propostas atuais para que vocês façam e que realmente vocês tenham esse respaldo, onde eu estou errando, o que eu preciso melhorar, certo? Então, vocês podem entrar em contato conosco. Um abraço e, gente, firmeza, hein? Firme, vai dar tudo certo. Estejam conosco e vamos vencer mais essa etapa. Abraço.